A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou unanimidade a primeira resolução global sobre inteligência artificial. E ela adotou essa medida como forma de chamar a atenção para o mundo inteiro. É uma medida que incentiva os países a salvaguardarem os direitos humanos, proteger dados pessoais e monitorar a inteligência artificial para riscos, né? A gente sabe que a inteligência artificial, como tudo pela humanidade, usado pela humanidade, é para o bem e para o mal. A gente nasceu maniqueísta, né? Seres humanos maniqueístas, mas é preciso que ela seja regulamentada, é preciso que os órgãos globais, principalmente, se posicionem em relação a isso. E eu, que você sabe, sou uma stalkeadora de conteúdos interessantes, né, de temas essenciais, que é o que orbita em torno aqui do nosso programa. Vi o Dr. Campelo falar sobre isso no LinkedIn e abordar isso em palestras também. Eu falei, ele tem que vir falar com a gente sobre isso. Então, nós vamos conversar sobre esse tema com o Dr. Campelo Filho. Ele tem um pós-doutorado em Direitos e Novas Tecnologias. Também tem várias especializações na área do direito, né, bastante experiente nessa área, e não só aborda temas do ponto de vista jurídico, né, com graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas do ponto de vista também de ampliar isso. Eu acho que hoje, quando a gente é ou jornalista ou advogado, ou o que quer que seja, a gente tem a obrigação de ter uma mente expandida em relação aos assuntos para poder a gente alcançar o máximo possível as pessoas. Então, a partir de agora, eu converso com ele. Doutor Campelo, muito obrigada por ter vindo aos nossos estúdios. Parabéns por estar tão atento e tão atuante nos canais que você ocupa, não só em palestras, não só em congressos, não só no seu trabalho, com várias funções que você ocupa hoje. Você hoje é o diretor regional do SESC também, é parte do conselho do SEBRAE, também aqui no estado do Piauí, além de outras funções. Eu não sei se você dorme, eu sei que você é bastante atuante. E eu fico muito impressionada com o que você traz para dentro do seu lugar de voz em relação a esses temas. E esse da ONU, para a gente, é um marcador importante, porque quer dizer muito quando um órgão dessa magnitude global se posiciona em relação a isso. Não é, doutor Campelo? Bem-vindo. Muito obrigado, Maia. Agradeço demais o seu convite. É uma honra estar aqui falando no seu programa, que tem uma audiência maravilhosa e que está aqui para esclarecer sobre temas tão importantes como esse a nossa população, a população de vários estados, como você já colocou, do Brasil todo, praticamente. E esse tema das tecnologias, de um modo geral, ele é um tema que é do dia mesmo. Já não é mais nem do futuro. Quando a gente falava antigamente de tecnologia, era pensando no futuro. Não, a tecnologia já está aí presente. Quem não encarar esse problema de frente, na verdade, já está no passado, já está atrasado. Porque a tecnologia, nós nem conseguimos alcançar ainda o vasto potencial que ela tem e a velocidade com que ela se desenvolve. Então, a ONU, ela andou muito bem preocupada com essa questão da privacidade das pessoas, preocupada com a quantidade de dados que circulam no mundo todo de forma indiscriminada. Então, ela preocupada com a necessidade de se ter uma regulação mais forte a respeito disso, porque o direito à privacidade é um direito humano, é o direito à intimidade, então, e o próprio hoje o direito à proteção dos dados, é um direito fundamental, inclusive no Brasil, recentemente, foi estabelecido como um direito constitucional, direito fundamental, a proteção de dados. Então, a ONU, preocupada com isso, encaminhou essa resolução, mais de 120 países assinaram essa resolução unanimemente, e para tentar salvaguardar esses direitos, né, que são tão caros às pessoas, que é esse direito à privacidade, à proteção de dados, enfim. É interessante porque, no que diz respeito, por exemplo, a outras áreas que estão sendo reguladas na área de tecnologia, o Chile se mostrou também muito atuante nisso. O Brasil, começando de São Paulo também, alguns estados, alguns países da Europa, na verdade, também em relação ao hackeamento da nossa atenção. Eu digo isso só como um parêntese dentro do que você está falando, já que você é tão atento de como isso tem impactado o direito, né? O desafio de vocês dessa área é gigante, de estarem atualizados, estar informando
e preparados, né, qualificados para poder atuar nisso, que é o grande desafio desse século, não é, doutor Campelo? Sem dúvida, né? Há necessidade de ter essa qualificação, essa preparação, porque as demandas elas vão surgir, os direitos eles vão sendo violados e há necessidade de que o profissional da área do direito ele conheça essa temática justamente para poder lutar pela proteção desses direitos à população, ao cidadão, Sim. porque são direitos que às vezes a gente não tem uma ideia real do que pode acontecer, dos danos que podem ser causados em face de uma violação a esse direito à intimidade ou esse direito dos dados que circulam. Mas são danos, assim, imensuráveis. Você fala com muita propriedade sobre a sua preocupação em relação a uma redefinição em relação aos direitos humanos. Não uma redefinição, mas quase um ataque ao que seriam os direitos humanos, né? Então, isso é um ponto de atenção sempre no que você tem abordado nos seus canais de voz. É importante a gente entender que tudo aquilo que o homem faz ou tudo aquilo que o homem realiza tem que ser em benefício do próprio homem. Então, qualquer coisa que aconteça que venha a ferir algum desses elementos que sejam de trazer benefícios à humanidade, então isso atenta contra esse direito do homem, contra o direito dos homens de um modo geral, e há a necessidade de que isso seja abordado e que seja, de fato, protegido. Olha, Maia, para você ter uma ideia, com a circulação de dados no mundo que acontece hoje, mudou a própria perspectiva dos direitos da globalização e dos direitos humanos. Porque hoje, inclusive eu já escrevi sobre isso, hoje nós não podemos mais, nós não falamos mais do homem aqui de uma determinada área geográfica, de um determinado país. Eu defendo que todos nós somos seres humanos pertencentes a uma única categoria, a de seres humanos. Então não há mais que falar uma adjetivação do ser humano. Eu penso até que essa adjetivação tem contribuído ou contribuiu para as próprias discriminações. Então hoje nós temos que nos ver unicamente como o que nós somos, seres humanos, detentores de direitos humanos fundamentais. E isso em qualquer parte do mundo. Com a circulação de dados, com as informações que circulam, hoje nós estamos presentes em tempo real, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, tomando conhecimento sobre o que acontece em qualquer lugar, sobre qualquer violação de direitos em qualquer lugar do mundo. Então, a partir daí, esses dados que circulam, para você ter uma ideia, são mais de 2.000 horas gravadas por minuto no YouTube. Isso é por minuto. Então, a gente não tem nem condições de imaginar como é que isso... Não consegue nem... Né, isso? São hoje necessários só 12 segundos de voz para a inteligência artificial transformar a sua voz, você falando qualquer coisa. Isso. E outro ponto é que já há estudos que demonstram que você acessando as redes sociais durante 30 dias, né, aquela rede social ela passa a lhe conhecer mais do que você mesmo, a si próprio. Sim. Então, você imagina que loucura é isso. E a necessidade, então, de se ter uma regulamentação forte sobre esses aspectos para que esse direito à privacidade não seja violado. E quando eu falo direito à privacidade, porque já há defesas de que esse direito já nem mais existe. Quer dizer, o direito existe, mas a privacidade não mais existe. O que ainda existe é a intimidade, mas a privacidade não. Porque nós estamos conversando, mas os celulares estão gravando, estão captando aquilo que nós estamos dizendo, e se a gente falar, por exemplo, de um determinado produto, corre o risco de, na hora que você acessar o Google, por exemplo, está lá a propaganda daquele produto que você falou. Já existe agora no SXSW, que é o maior festival de inovação e tecnologia que acontece em Austin, nos Estados Unidos, e ele é uma vitrine, não só do que está acontecendo, mas do que está por vir. Vão existir equipamentos que, quando você estiver tendo o pesadelo, eles já estão prototipando isso, né? Experienciando com humanos, essa tecnologia, essa inteligência artificial vai te tirar do pesadelo. Aí a grande pergunta que se fez lá é: será que eles vão colocar propaganda no meio do nosso sono? Eu não duvido, né? Igual do pensamento, que agora já estão, tem tecnologias que
que vão permitir que haja uma leitura de pensamento. A gente não sabe como isso vai ser entregue em escala, mas que isso está sendo feito em laboratórios e prototipado, isso sim. De repente, até lhe direcionar. Quando você acordar, você sentir aquela necessidade de um determinado produto, de adquirir um determinado produto. Fica claramente assim que eu acho que o uso da inteligência artificial, ela pode colocar em risco aquilo que você domina tão bem, que fala tão bem, que é o Estado democrático de direitos, né? Que a gente tem perdido, tem se distanciado disso, não é, doutor? É fundamental. Esse é um ponto assim que eu entendo crucial. A questão do Estado, do risco que está colocado o Estado democrático de direito diante da utilização da inteligência artificial para alguns fins, e eu vou lhe explicar o que eu coloco. Inclusive, tem uma obra da Shoshana Zuboff, que é uma pesquisadora de Harvard, que é uma obra fantástica, A Era do Capitalismo de Vigilância, onde ela faz um estudo, faz análise, onde demonstra que nós vivemos agora, não é uma era da informação, na verdade, nós estamos, inclusive, mudando o próprio modelo de capitalismo. Não é um capitalismo o capitalismo que a gente vive hoje, ou que a gente conhece hoje, de economias voltadas para o mercado, o capitalismo de mercado hoje, ele está mudando, segundo a Zuboff, mudando já para uma era de capitalismo de vigilância, onde nós estamos sendo vigiados e, a partir daí, através das informações que nós divulgamos pela internet ou através dos acessos que nós fazemos às redes sociais, aos sites de buscas, nós passamos a ter analisado o nosso comportamento futuro. Então, esse comportamento futuro nosso já está sendo negociado, porque à medida em que várias pessoas começam a pesquisar sobre um determinado tema, sobre um determinado produto que talvez nem exista, mas é uma manifestação de uma necessidade de alguém, e mais pessoas demonstrando que tem a necessidade daquele produto que não existe ainda. Então, esse comportamento e essa necessidade, ela já é comercializada. E aí, de repente, aparece no mercado um produto que é justamente aquele produto que você queria adquirir, que você achava que era necessário para você. É interessante porque hoje a gente não compete, por exemplo, falando de empresas, né? Já que está falando de produto, de mercado, uma empresa de educação, ela não compete com uma empresa de educação. Uma empresa de lazer, ela não compete com lazer. Assim, a de sapato, assim, a de acessório, assim, a de carro. Está competindo pela atenção das pessoas. Sim, pela atenção das pessoas. Olha, a questão da pesquisa dessa era do capitalismo de vigilância, quando você acessa o Google, por exemplo, e lá ela faz muita referência exatamente ao Google, que é a maior plataforma de buscas que existe. Então, se você pesquisa você quer fazer um trabalho científico e pesquisa um texto, algum artigo sobre aquela temática. Sim. E sai uma série de artigos relacionados àquilo ali. Se você clica em um daqueles artigos e você faz uma leitura daquele artigo, amanhã, quando você voltar e fizer aquela mesma pesquisa, vai aparecer para você só artigos com base naquele mesmo artigo de ontem que você acessou. Então, a gente fica pensando na manipulação, né? Que assumiu outros contornos e outros vieses, né? Isso. E aí você começa a entender que aquele artigo que você acessou, como só existe aquele mesmo raciocínio, aquele mesmo pensamento, aquela mesma ideia, é uma verdade, já que você não conseguiu encontrar nada contrário àqueles pensamentos, porque você só encontrou aquela pesquisa direcionada para aquele caminho. Então você diz, não, aqui que é a verdade, porque não encontrei nada contra. Ninguém deve ser nesse território que nascem uma parte dos intolerantes, né? É bem possível. Eu estava vendo uma entrevista outro dia de um neurologista, ele dizendo que o nosso cérebro, ele tem de 6 a 8 segundos, quando ele recebe uma informação nova, para ele reconfigurar aquela informação, ele entender e absorver. Se naqueles 6, 8 segundos o cérebro não faz essa nova configuração de que aquilo é novo e que aquilo precisa ser visto, ou estudado, ou pensado, ou absorvido, enfim, aceito por ele, não vai adiantar, porque ele vai continuar com as suas mesmas convicções. Eu falei, será que o neurologista está até legitimando
Aqueles que odeiam diversidade, os intolerantes todos, ele está dizendo que organicamente, biologicamente, isso é comprovado e que está tudo bem? É tão Pois é uma questionável. questão bem complexa, É, né? É muito sim, complexo isso. sim. E aí, Maia, qual é o grande problema? Enquanto está direcionando você para um produto, ou enquanto você está vendo propagandas de produtos que você pensou em adquirir ali diretamente, o que é grave já, porque você não pediu aquilo ali para você, porque você não autorizou a venda do seu desejo para o mercado. Esse é um problema, porque o Google vende, mas você Sim. não ganha nada. Quem está pesquisando não ganha nada. Mas ela está vendendo para o mercado o interesse de alguém. Sim. E esse alguém que está entregando aquele seu interesse não está ganhando nada em troca com isso, não recebeu nada. Esses seriam alguns dos desafios do direito, na área do direito jurídico, por exemplo? Aí é o que eu estou colocando. Enquanto nós estamos vendendo o produto, é uma coisa que já é inadmissível, o produto do seu interesse, isso já é inadmissível, mas ainda vamos dar um desconto. Não, mas você está pesquisando, você está obtendo alguma coisa em troca, que é o direito de pesquisa, que lá das informações que você obtém. Mas o grave é quando essas informações começam a chegar para você de modo a estabelecer uma questão, um pensamento político, ideológico, que a partir daí, mudando esse pensamento político ideológico, isto é capaz de transformar o seu voto nas urnas. Então, isso, daqui a pouco você pensa que está escolhendo um candidato e, na verdade, você não está escolhendo um candidato. Você que foi, de fato, escolhido para já votar diretamente naquele, porque você foi manipulado, direcionado por um algoritmo. Então, isso já teve nos Estados Unidos, na época da eleição do Trump. E que o 2024 vai ser um grande observatório, principalmente as eleições nos Estados Unidos. E a do Brasil, mesmo sendo municipal, ela também vai ser um balão de ensaio para as eleições de 2026, porque novas normas estão sendo colocadas em práticas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sim, o Tribunal Superior Eleitoral está muito preocupado, né, com essa questão toda, e principalmente no âmbito das fake news também. Sim. Né? Então, a manipulação das... As deepfakes, né? Deepfakes, sem dúvida. Então, tudo isso está afetando sobremaneira a população, e aí por isso que coloca em risco o modelo democrático de direito, já que atenta contra a sua liberdade de ter a sua opinião própria, a sua autodeterminação, que na própria Lei Geral de Proteção de Dados, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, um dos princípios é justamente a autodeterminação. O que é autodeterminação? É o direito que você tem de você fazer a sua própria pesquisa, de você direcionar os seus próprios estudos para aquilo que for do seu interesse, aquilo que você quer. E quando você entra, o algoritmo é que está direcionando, então que está ali determinando alguma coisa. O desafio jurídico é gigante, doutor Campelo. E aí a ONU traz essa resolução justamente para que os estados, os países, eles tenham uma regulação forte a respeito dessa questão, para que coíbam... Ela está respaldando isso, para estar respaldando a proteção àquele direito. E para estar punindo aqueles que infringirem esse direito. E também para que haja uma proteção antes mesmo para que o direito sequer venha a ser violado. Porque a nossa regulamentação hoje, praticamente, ela só protege depois. Então, a violação já ocorreu. Tem um trâmite no Congresso Nacional, né? Tem vários projetos de lei no Congresso Nacional. Tem uma que é do senador Rodrigo Pacheco, que é que está mais em discussão e está mais próximo de ter alguma deliberação, que está entrando muito fortemente nessa regulação inclusive para as empresas que estão desenvolvendo algum produto, que elas precisam estabelecer critérios de proteção em todas as fases do processo daquele produto, e não só que a proteção ela venha a ocorrer ou venha a ser analisada após o produto já pronto, que isso é um outro ponto importante. Quando a empresa está elaborando um determinado produto que vai necessitar ou que vai obter informação das pessoas, ela precisa demonstrar que em todas as fases de elaboração do produto, que aquelas informações das pessoas, elas estarão protegidas.
e não só Ou depois. então que elas estarão expostas. Hoje- Eu lembro que antes, quando a gente ia fazer um acesso a uma plataforma, que você esquecia a senha e que dava a opção de ser pelo Google, eles não davam nenhum aviso. Agora, quando você bota pelo Google, aparece um pop-up dizendo que você está autorizando nós compartilharmos as suas informações. E antes a gente não tinha esses alertas. Não tinha esses alertas, exatamente. E aí já é uma decorrência dessa regulamentação. Tanto a GDPR, que é a lei europeia, que é, vamos dizer assim, uma precursora, né, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados na União Europeia, que trouxe também para o Brasil, que copiou, de certa forma, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem por base a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia e que traz essa obrigatoriedade, por isso, de que a pessoa autorize, é o consentimento. Sim. Então, por isso que quando você abre um aplicativo, você baixa um aplicativo, ele diz, olha, nós utilizamos cookies, ou então nós vamos utilizar seus dados, veja os termos de privacidade e veja se você concorda, se você consente que a gente utilize aqueles dados. E que a gente, no Brasil, culturalmente, não tem o hábito de fazer esse cheque. Nós não temos processos para isso. A gente vai logo no mais fácil. Você assina, você aceita logo, né? Mas isso, não é só no Brasil, é no mundo todo. As pessoas, né? Até há uma crítica muito grande que esses termos de consentimento, eles vêm com as letrinhas miúdas. É igual a bula de remédio que ninguém lê. Isso, e vem imenso. Então, ninguém tem... E com termos técnicos que o cidadão comum não vai entender. E as bulas de remédio, eu não sei qual é o percentual, mas quase a totalidade delas hoje... se você se der o trabalho de ler, elas têm lá algo que assegura judicialmente, juridicamente, que elas estejam protegidas, que esse remédio pode causar dependência, ou pode levar ao suicídio, ou pode não sei o quê. Elas já estão todas colocando ali porque são formas de se proteger. Isso, olha, eu avisei. Exatamente. Agora, no contexto brasileiro, doutor Campelo, é tudo muito lento, né? A gente está muito refém, né? Nós ainda temos uma burocracia muito grande, nós ainda temos uma lentidão na elaboração dessas questões que são tão importantes, como essas leis. Elas, de certa forma, obedecem a um processamento constitucional, mas, de fato, deveria ser caminhado em caráter de urgência, em face da grande preocupação que a gente vive. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que essas matérias elas são muito complexas e elas demandam muitos debates, muitas discussões. Como ter uma regulação universal? A gente nunca teve uma. Uma regulação universal... Nem os 10 mandamentos são universais, quase impossível. Apesar de Existem muita defesa, muito estudo, pedindo ou defendendo, né, a elaboração de uma Constituição universal que possa atender a todos, mas o mundo é muito grande, as pessoas são diferentes, com diferentes culturas em cada lugar, em cada região. Aqui o nosso país difícil. Mesmo é difícil uma regulação para todo o país, em face das culturas que são divergentes, em face das peculiaridades, das idiosincrasias de cada pessoa e de cada região. Então, isso termina dificultando a elaboração de uma lei universal. Agora, por que você, como advogado, se interessou por isso? Porque eu acho que o trabalho que você faz termina sendo um letramento, um esclarecimento para as pessoas em relação a esses temas que são novos, que à medida em que o tempo vai passando vai ser cada vez mais comum, mas que tem pouca gente ainda falando. Por que você escolheu se dedicar a isso? Olha, Maia, é muito interessante. Entre tantas coisas que você se dedica. Eu tinha acabado de concluir um doutorado em Direito e Políticas Públicas e recebi um convite para fazer um teste para uma seleção de um pós-doutorado numa universidade na Itália, que era justamente sobre direito e novas tecnologias. Então, o meu professor, que me orientou no doutorado, disse: Campelo, vai ter tá aberto uma seleção, por que você não faz um projeto sobre isso e se inscreva nesse pós-doutorado? De repente, você consegue ser aprovado. E aí eu fui pesquisar um pouco. Aí quando eu abri algum tipo de pesquisa sobre novas tecnologias, e aí foi que eu vi que tem um mundo. Eu disse, olha, isso aqui é muito grande e isso aqui afeta muitas questões relacionadas à vida das pessoas. E eu sempre me interessei
por essa análise sobre a vida das pessoas, sobre os problemas que as pessoas enfrentam, enquanto seres humanos mesmo. E a partir daí eu fiz um projeto que era sobre a análise da Lei Geral de Proteção de Dados, comparativa com a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, então fazer uma análise comparativa. E encaminhei meu projeto, e a partir daí eu terminei sendo aprovado, ganhei uma bolsa integral desse pós-doutorado por conta desse projeto. É muito interessante. E aí não parei mais, né, de estudar sobre a questão da proteção de dados, sobre a questão dos direitos e das novas tecnologias. Como é importante a gente ter profissionais atualizados hoje e como é fundamental ser atualizado. Deixa eu falar para vocês, o doutor Campelo, ele estava falando aí do pós-doutorado dele, ele é advogado, escritor e palestrante, ele é formado pela Universidade Federal do Piauí, ele tem mestrado em Direito, tem doutorado também, né, especialista em Direito Processual, tem um doutorado em Direito e Políticas Públicas, ele tem 2 pós-doutor em Globalização e Direitos Humanos, é por isso que você fala com tanta fluidez, e tem um pós-doutorado em Direito e Novas Tecnologias pelo Centro Internacional de Pesquisa de Direitos Humanos da Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria. Reggio Calabria. Reggio Calabria, que é essa da Itália. Essa da Itália, que é essa da Itália que você falou. Ou seja, você não para de estudar. Muito bom, né? O estudo sempre E estimula. estudando coisas que são novas demandas, doutor Campelo, do direito. São novas demandas da sociedade. O direito, ele surge, ele vem acompanhando a evolução da sociedade. A sociedade evolui e, a partir daí, o direito, ele percebe a necessidade de regulamentar aquelas novas relações que estão surgindo entre as pessoas dentro da sociedade. Então, o direito termina evoluindo junto com a sociedade para regulamentar para aquelas novas questões surgidas a partir dessa evolução. Eu vejo que o direito, muito provavelmente, como a saúde, vai ser ou cada vez mais subespecializado, como a saúde tem sido, mas no caso do direito vai ser cada vez mais multidisciplinar, porque as coisas estão muito ligadas, né, no direito. Sem dúvida. E quando a gente fala de tecnologias no âmbito do direito, a gente está falando aqui mais de proteção de dados, do direito à privacidade, mas a gente pode pensar na utilização da tecnologia dentro do Poder Judiciário, de juízes robôs, então da utilização de robôs para estabelecer critérios orientadores para que o juiz tome uma determinada decisão. Então, isso está sendo discutido no mundo todo. O estudo dos precedentes, né? E, a partir daí, qual é o grande problema? É a possibilidade de haver vieses na utilização dessas tecnologias e esses vieses algorítmicos causarem discriminação. Então, por exemplo, a leitura facial. Então, hoje nós temos equipamentos que são colocados nas ruas para acompanharem as pessoas e esses equipamentos, eles são capazes de identificar quem são aquelas pessoas que estão caminhando ali numa praça naquele momento. Se tiver, por exemplo, alguém que está sendo procurado pela polícia, né, alguém foragido, e aquele robô, aquela câmera identificar uma pessoa, ela pode automaticamente, imediatamente, comunicar à autoridade policial mais próxima que aquela pessoa está ali naquele lugar e a polícia se dirigir ali e prender aquela pessoa. Mas ela também pode errar. Mas aí ela também pode errar. Aí ela também pode errar. E tem errado muito. E tem errado bastante. Inclusive em países do primeiro mundo. Isso. Da Europa, dos Estados Unidos. Tem um robô nos Estados Unidos que ele é utilizado naquelas audiências de custódia. Então, isso foi... quando o juiz ele recebe alguém que cometeu um delito de trânsito, por exemplo, que o juiz vai analisar aquela pessoa, ele vai decidir se aquela pessoa fica presa, se aquela pessoa recebe uma tornozeleira eletrônica, não é, ou se é liberada. E aí esse robô nos Estados Unidos estabelece para o magistrado o percentual de probabilidade daquela pessoa vir a cometer novamente um delito. E aí o juiz analisa e diz, olha, o robô está dizendo que você tem 90% de chance de voltar a praticar esse crime, então eu vou lhe deixar preso. Né? Você tem 40%, 30% não, então eu vou lhe soltar com a tornozeleira eletrônica. Só o que se constatou? Que aqueles robôs, eles estavam com o vieses estabelecendo um critério com base na cor
mais elevado. Então, uma pessoa de cor negra estava com um viés algorítmico de que ela teria maior probabilidade de cometer um crime do que uma pessoa de cor branca. Então, olha o problema, olha a gravidade. É muito interessante que tem um Coded Bias, né? Aquele filme super interessante da Netflix, que foi um sucesso absoluto, porque o que você traz para a gente é interessante para a gente não só rememorar, mas também a gente ficar atento, porque quando você começou a falar, eu tive a impressão que você falou das tecnologias que são aliadas, mas falou das tecnologias que são questionáveis, por causa do viés do código. Isso. Né? Então, assim, dos riscos que a gente corre em relação a isso. Então, tem que ficar todo o tempo a gente se informando, mediando, procurando profissionais que estão atualizados, gente. O mundo não é mais como era antigamente, definitivamente. Então, assim, e as realidades são diferentes, os contextos são diferentes, por isso que o Dr. Campelo falou sobre isso. Eu queria, para encerrar, a nossa produção pediu que você trouxesse dicas de como se aprofundar mais nesses temas, né? Aqui eu queria documentário, série, filme, livros. A gente agora está pedindo aos nossos convidados para colaborar com o nosso internauta e do nosso telespectador. Olha, também com dicas. Eu acho que o livro da Zuboff, né, da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, ele é fantástico. Que você mencionou, né? O que eu mencionei, eu acho que ele é muito importante. Tem um filme também, um documentário no Netflix também, que trata do problema entre o Facebook e a Cambridge Analytica. Esse é outro documentário que mostra como que ocorreram as eleições nos Estados Unidos na época do Trump. Aula, gente. E como o eleitor foi manipulado, eu acho que também é algo... o privacidade hackeada. Privacidade hackeada, exatamente. De você pesquisar. E tantos outros, eu acho que esse da Zuboff é um livro de 800 páginas, mas já ele não abrange... vale pedir para o ChatGPT fazer o resumo. Você tem que ler, que você tem que desenvolver repertório. E você tem que pensar com a sua cabeça. Entendeu? É verdade. Então, tirar suas conclusões. Você lê o livro, ele é uma leitura bem tranquila e você vai poder fazer muitas anotações. Pode ler em ordem aleatória ele. O livro assim é bacana também. Vai dar para você. Tem os Black Mirror da vida, né? Tem, também, o primeiro episódio do Black Mirror da última temporada. É muito interessante esse primeiro episódio, porque é uma pessoa que ela começa a assistir ela entra para assistir uma série de TV, e a série de TV que está passando é a vida dela. Tudo que ela fez durante o dia está na vida dela. É assombroso, então, né? É assombroso. Então, é muito interessante. É o primeiro episódio do Black Mirror da última temporada. A produção está me dizendo aqui que você citou também, quando conversou com você, Os Engenheiros do Caos. Que aí os engenheiros do caos já é falando dessas fake news, né, de todos esses problemas. E olha o que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul agora, as fake news aí relacionadas com o Rio Grande. Mesmo numa tragédia, a gente vê a quantidade de fake news. Então, os engenheiros do caos, né, eles têm vão fazer uma abordagem muito interessante sobre essa questão das fake news, que eu também recomendo. E aí tem também uma inteligência artificial no direito empresarial, né? Pronto, aí se você não indicasse um livro assim, não seria você. Pronto, esse inteligência artificial no direito empresarial, ele já é importante em diversas situações, porque as empresas hoje, seja por uma questão de uma necessidade de passar por uma transformação digital, não é isso? E a partir dessa transformação digital, a inteligência artificial ela vai estar atuando em todos os campos da empresa e ela vai estar também captando todas as informações, seja de clientes, seja de fornecedores, dos próprios trabalhadores dentro da empresa. Então, eu tenho que entender de que forma eu vou proteger esses dados, de que forma que eu vou tratar esses dados. Então, são dois campos importantes dentro do direito empresarial. Tanto a proteção, quanto a transformação digital e os diversos campos que ela vai afetar a empresa. Sem dúvida. E esse livro? Este livro eu trouxe de presente para você. É um livro eu não deixei ele esquecer. Eu já estava na expectativa aqui, viu? Eu digo, não é possível. Agora. Não, gente, não vou deixar ele esquecer. Eu não vou deixar. Para onde caminham as ovelhas? A política no Estado Democrático de Direito. Está aqui, Francisco Soares Campelo Filho.
Vamos mostrar ali. Onde é que a gente encontra, doutor Encontra Camilo? lá na livraria Entre Livres, aqui em Teresina, e também no site da editora GZ, você pode pedir que entreguem em sua residência. E esse tema, nossa, o título desse livro, Para Onde Caminham as Ovelhas, que interessante. A gente fez um histórico, é um livro bem fácil, de leitura acessível também, e a gente faz um histórico do período do Estado Democrático pós-Constituição de 88, então eu já faço uma pesquisa muito grande, muito intensiva neste livro, onde eu já trato até das eleições do presidente Lula, agora mais recente. Então eu abordo toda essa questão, falo um pouco também das fake news, falo das redes sociais em um capítulo a respeito disso e da importância das redes sociais para o eleitor, para o cidadão. Já quero ler. E vou tratando dessa questão da intriga entre os poderes, que a gente está vendo também, e que isso também coloca em risco o Estado Democrático de Direito, quando os próprios poderes que dão base de sustentação ao Estado, eles estão litigando entre si, eles não estão se compreendendo, eles estão disputando poderes entre eles próprios, abre espaço para a população, para a sociedade questionar esse modelo de Estado. Sim. Quando a população questiona esse modelo de Estado, outros modelos começam a aparecer. E na humanidade nós não conhecemos ainda um outro modelo melhor que o Estado Democrático de Direito. Então, que outros modelos poderiam surgir? Ditaduras, totalitarismos. Então, a partir daí é que eu entendo que essa disputa entre os poderes, essa disputa que há entre os nossos poderes, coloca em risco esse Estado Democrático de Direito. Eu estava vendo outro dia que um percentual gigante, é perto de 80%, eu não sei exatamente, vou ficar devendo isso a vocês, dos líderes de nações, de países democráticos, tiveram problema com a justiça. Ou eles foram presos, ou foi pedido impeachment. O Brasil tem 3 casos, né? Sim. Então, assim, ou eles sofreram impeachment, ou eles foram acusados, ou eles estão com problema, que é exatamente isso que você está falando, esse aqui em números, né? É muito interessante. E aqui, o último capítulo é em como tudo é sobre pessoas e não sobre pastores e ovelhas. O querer e a vontade na superação dos problemas brasileiros. Eu posso começar pelo final, quando eu for ler? Pode. Esse também é um dinâmico, né? Pode. Porque esse aqui me interessou, já quero saber. Olha, tudo é sobre pessoas e não sobre pastores e ovelhas. Já gostei. Gente, até os títulos dos capítulos são interessantes. Para onde caminham as ovelhas? Eu adorei essa metáfora aqui das coisas. Adorei. Vou começar. Muito obrigada, viu? Obrigado. Quero a dedicatória. Você não vai sair daqui sim, sem dúvida. ela. Obrigada, doutor Campelo. Eu que agradeço. Excelente entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Ficamos aqui à disposição e parabéns pelo programa. Ele vai voltar mais vezes. A gente vai botar naquela listinha daqueles que tem que voltar algumas vezes no ano. Então, vamos anotar aí, né? E você já sabe, eu já tenho certeza que você, internado telespectador, vai colocar aí entre as melhores entrevistas que a gente faz por aqui, que a gente sempre tem a votação da semana, do mês, e no ano a gente faz aquele super especial. Muito obrigada. Eu vou para um breve intervalo comercial. Não saia daí não, tá? A gente tem dados que falam, a gente tem giro, tem os creators, tem tanta coisa. Então, até já.